Essa igreja tem aprendido a honrar as pessoas que servem. E eu queria fazer uma menção do Alexandre. O Alexandre cuidou por, acho que 1 ano, 6 meses, não sei agora, Alê, por quanto tempo. Quase 2 anos o Alê cuidou da área de comunicação. É ele quem era responsável até esse último domingo agora, de fazer o Ibage News, de fazer as artes. E aí nós fizemos agora uma transição para uma outra equipe. E eu queria, em nome da Ibage, agradecer muito pela sua vida, muito por toda a sua disposição. Sempre que a gente precisou de você como ministério, você nos atendeu. Obrigado, viu? Que Deus pegue a sua empresa, sua família e cada vez mais expanda para a glória dele. Então eu queria que você, por favor, ficasse em pé. Nós queremos agradecer a Deus aplaudindo pela sua vida. Muito obrigado. Deus seja louvado. Obrigado, Deus, pela vida do Alexandre. Nós somos muito gratos por aqueles que o Senhor tem trazido, cujos corações estão sempre prontos para te servir em nosso meio. Obrigado por todas as horas dedicadas em seu lar, ó Deus, para nos abençoar com artes, para a divulgação dos eventos, para a gravação do Ibage News, gravação dos testemunhos. Ó Deus, obrigado pela vida do teu servo, pela Nayara, que sempre o apoiou, e que o Senhor abençoe, ó Deus, tudo quanto vier às suas mãos para ser feito, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gênesis capítulo de número 37 é a nossa reflexão nessa manhã, abrindo o mês que a equipe pastoral definiu para refletirmos sobre a vida de José. Capítulo 37 de Gênesis. O nome Gênesis significa início, começo. E se você, porventura, quiser saber como tudo aconteceu, como Deus se revelou ao homem, como o homem caiu, como Deus escolheu em Abraão um povo, é o livro que eu sempre indico ser lido primeiramente. Quando alguém que estou evangelizando me pergunta, eu não mando para os evangelhos, eu mando para o livro de Gênesis. É muito importante porque o Gênesis é como se fosse uma síntese de tudo que Deus vai ministrar à humanidade. É no livro de Gênesis que a gente encontra a primeira referência à vinda do Redentor, quando Deus fala com Adão e Eva após eles pecarem. E no livro de Gênesis, capítulo 37, a gente tem a origem de uma grande crise familiar, mas é quando esse personagem chamado José, que a gente tem uma admiração teológica tão grande, ele inicia os seus primeiros passos. A gente vê as suas aflições e angústias, como disse o Germano aqui, a gente se identifica um pouco com ele, e aí a gente consegue prever o que eu vou adiantar agora para vocês. Não importam as circunstâncias em que você se encontrar, se você ama o Senhor, entregou a sua vida a Ele, sempre Ele estará com você. Essa é a máxima da vida de José. Não importam as circunstâncias em que eu me encontre, se o meu coração pertence a Deus, onde eu estiver, Ele estará comigo. Porque tem uma expressão que se repete várias vezes no livro de José, o Senhor era com José. Ele está na prisão, o Senhor era com José. Ele se torna o segundo no comando do Egito, o Senhor era com José. Isso é extraordinário. Porque talvez em um deserto você agora acredite que Deus não esteja com você. Você está profundamente enganado. Ele é o Senhor também dos desertos. Ele é o Senhor que está presente em todas as aflições da alma humana. Diz assim esse texto, a partir do versículo de número 1. Jacó passou a morar na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. E este é o relato de Jacó e sua família, quando José tinha 17 anos, cuidava dos rebanhos de seu pai. Trabalhava com seus meio-irmãos, os filhos de Bila e Zilpa, mulheres de seu pai, e contava para seu pai algumas das coisas erradas que seus irmãos faziam. X9, já ouviu essa expressão?
Foi aqui que começou o X9. Dedo duro. Versículo 3. Jacó amava José mais que a qualquer outro de seus filhos. Jacó amava José mais que a qualquer outro de seus filhos, pois José havia nascido quando Jacó era idoso. Por isso, certo dia Jacó encomendou um presente especial para José, uma linda túnica. Os irmãos de José, por sua vez, o odiavam, pois o pai deles o amava mais que a todos os outros filhos. Não eram capazes de lhe dizer uma única palavra amigável. Vou repetir. Os 10 irmãos não eram capazes de lhe dizer uma única palavra amigável. Certa noite José teve um sonho e quando contou a seus irmãos, eles o odiaram ainda mais. Ouçam este sonho que tive, disse ele. Estávamos no campo, amarrando feixes de trigo. De repente, meu feixe se levantou e ficou em pé, e seus feixes se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos responderam: você imagina que será nosso rei? Pensa mesmo que nos governará? E o odiaram ainda mais por causa de seus sonhos e da maneira como os contava. Pouco tempo depois, José teve outro sonho e mais uma vez contou-o a seus irmãos. Ouçam, tive outro sonho, disse ele. O sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Dessa vez, contou o sonho não apenas aos irmãos, mas também ao pai, que o repreendeu, dizendo: que sonho é esse, menino? Por acaso eu, sua mãe e seus irmãos viremos e nos curvaremos até o chão diante de você? Os irmãos de José ficaram com inveja dele, mas seu pai se perguntou qual seria o significado dos sonhos. Pai, que celebração maravilhosa temos te oferecido, e que doce a tua presença tem sido entre nós. Já nos bastaria até aqui, Pai, tudo o que vimos e ouvimos, mas nós temos sede da tua palavra. Nós temos, ó Deus, um desejo enorme de ouvi-lo. Fala com cada um neste lugar. Nós agora, Deus, oferecemos a nossa mente e coração para o Senhor plantar a semente da tua palavra e que ela cresça e produza, ó Deus, frutos de arrependimento, de transformação de vida que o teu Espírito pode fazer em nós. É o que eu te peço para a tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Vou tocar em assuntos delicadíssimos da esfera familiar. Abrimos o livro de Gênesis falando sobre um personagem que destaca uma angústia familiar que até hoje, como pastor, eu consigo percebê-la como presente nas esferas da relação familiar. O preferencialismo, o favoritismo. Ainda hoje percebo a dor de um filho que foi rejeitado por seus pais em detrimento de um amor oferecido ao outro. Até hoje ouço o pai dizendo: a minha esposa me trocou ao nascer o meu filho. Até hoje ouço esposas dizendo: depois que a nossa filha ou o nosso filho nasceu, ele não teve mais nenhuma atenção sobre mim. Essa coisa da esfera familiar que a gente não percebe, sutilmente a gente comete o erro. Talvez você conheça alguém assim, da esfera familiar, talvez um sobrinho na outra família, talvez o vizinho de cima. Você já percebeu que tendo 2 filhos, você claramente vê que um é mais amado, mais querido, mais desejado, mais beijado, mais presenteado do que o outro. Não tem maior tragédia do que essa. Como o único filho homem no meio de 4 irmãs, isso poderia ser uma tragédia. Talvez meus pais tivessem que optar pelo único menino que nasceu ou não. E eu cresci nunca percebendo isso na minha família, mas já vi que isso pode causar dores
que varam as décadas. Talvez haja alguém nessa manhã ou que nos esteja assistindo pela internet que traga essa dor da infância, da rejeição. Viu que o irmão era mais amado que ele. Viu que o filho era mais preterido, mais desejado que a esposa, que o esposo. Agora, isso aqui não é um mês da família, então eu fiquei pensando e refletindo que às vezes nós, como salvos por Cristo, nós também acreditamos que somos os preferidos do Abba, os preferidos do Paizinho, os preferidos do Pai Celestial. E por causa disso rejeitamos os outros. Dizemos aos outros, coitado de você que não é o favorito do Pai Celestial. Que pena que Cristo não olhou para você como olhou para mim. Vejo isso no Face, eu vejo isso no Instagram, em frases muito bem elaboradas. Daquele tipo de que dó daquela nação, Deus não olha por eles. Eu vou tentar fazer um paralelo, para que tanto quanto na família a gente reverta esse quadro, ainda dá tempo de você reverter, quanto na esfera espiritual você possa dizer a Deus, Senhor, retira o orgulho e a prepotência por ter sido salvo por Ti, e olhar com desprezo alguém que ainda não alcançou essa graça, lembrando que graça não é meritória, você não mereceu a salvação. O pastor Gilson nos lembrou muito bem a cruz do Calvário, oferecida a cada ser humano na face da terra, a salvação que emana do Filho de Deus, a única salvação, a única esperança. Então, quando nós voltarmos para nossa casa, em nome de Jesus, o que a equipe pastoral da IBAGE espera, é que você, se está vivendo um quadro familiar de preferencialismo, você reverta isso e pare, e trate todos com igualdade, trate todos com o mesmo amor e carinho e afeto. E se você se tornou orgulhoso e prepotente, não olha para o outro com amor, como quem foi tirado de um lamaçal do pecado, como disse Davi, e olha para o outro como quem também potencialmente Deus possa resgatar, você precisa corrigir isso na sua vida, porque a visão da IBAGE é ser como Jesus, que não fazia acepção de pessoas, que amava a todos igualmente, que deixava que suas virtudes de cura, de libertação e poder e graça fossem oferecidos a todos. Nós queremos ser como Ele, acolhendo e amando pessoas, todas as pessoas, todas as pessoas. Não importa de que condição estejam, não importa se de condomínios luxuosos ou da rua, não importa se cheios de diplomas e doutorandos ou analfabeto, não importa, acolher e amar pessoas para ver a transformação nelas que Cristo pode pela sua graça e poder realizar. Então nós vamos conversar sobre isso. Vamos ver nesse trecho que nós recortamos do livro de Gênesis alguns princípios para a gente observar que o nosso Deus não é brasileiro. Deus ama o mundo inteiro. O mundo inteiro. Se você é do tipo que olha para as tragédias em outras nações e imediatamente se assenta na cadeira de juiz e diz, aquela nação merece o tsunami, aquela nação merece aquela guerra. Se você é desse tipo, você está muito longe do que Deus gostaria que você fosse. Porque ser como Deus é amar todas as pessoas. Ser como Deus é desejar que todos, como dizia Spurgeon, venham ao conhecimento de Cristo. E eu não vou mentir para vocês que muitas vezes encontrei esse tipo de pensamento. Aquele povo de Israel, pastor, merece isso. Cuidado, porque a cadeira de juiz, ela tem um peso enorme. Quando você se assenta nela, você é julgado na mesma medida. Então essa manhã é uma manhã gostosa. É uma manhã de Deus trazer o perdão para o nosso coração. Se você foi rejeitado, se você foi desfavorecido, Deus hoje nessa manhã quer livrar você dessa mágoa. Deus quer tirar do teu coração o peso dessa dor. Eu pastorei uma mulher, e só de lembrar dela eu me emociono.
ela é filha com outros 7 filhos, se eu não me engano. E a mãe comprava uma lata de leite moça. Vocês se lembram dessa história que eu contei? Ela fazia um furo. Você já fez um furinho só na lata de leite moça para chupar? Quem já fez isso? Até o pastor Fernando. Eu também fiz. O meu primeiro salário, aos 12 anos, quando trabalhei numa siderúrgica, eu cheguei com o meu salário para o meu pai. Meu pai disse: esse primeiro salário é seu. Os próximos eu vou ver como você pode me ajudar aqui em casa. Aí eu disse: é meu, pai? Era um meio salário mínimo. Seria hoje uns R$500. Pode fazer o que você quiser com ele. Você pode imaginar quantas latas de leite moça eu comprei? Ai, ai. Mas lembrando dessa dor dessa irmã, ela disse: pastor, minha mãe, ela comprava uma lata de leite moça. A gente era muito pobre. E era uma expectativa de final de mês, a gente poder ter a lata de leite moça. Ela enfileirava os filhos. E então ela mesma furava e colocava o tempo adequado na boca de cada um. Então ela colocava, tirava, aí ela colocava na boca do outro, tirava, mas quando chegava a minha vez ela me pulava. E ela fez isso mês a mês, mês a mês. Eu fui crescendo com 3, com 4, e hoje com 30 e poucos anos, esse negócio não sai do meu coração. Eu não sei se você é alguém assim, em que o pai e a mãe chegavam com um presente de Natal e dava apenas para o teu irmão e não dava para você. Eu acredito que exista aqui. Eu queria dizer a você que o Senhor está muito interessado em arrancar de você essa dor, essa mágoa. E você vai ver como você vai sair leve se você for capaz de perdoar nessa manhã. Porque Deus, diferente de nós que falhamos, Deus não tem favoritos. Ele ama a todos igualmente e deseja que todos possam conhecer o seu Filho, bendito Senhor e Salvador. Quando a gente fala sobre Deus não ter favoritos, a gente está pensando exatamente nessa perspectiva do versículo de número 2, em que Jacó tinha um filho que levava informações para ele, de seus irmãos. A paz, ela é o vínculo das relações para Deus. Seja a paz o vosso árbitro em vossos corações, a paz que excede a todo entendimento, guarde os seus corações, diz as Escrituras Sagradas. Deixo-vos a minha paz, ministrou o Filho de Deus, não te dou como o mundo dá. A paz, ela precisa ser uma virtude primeira em nossas relações. Então você vê que aos 17 anos, Jacó começa a provocar uma tragédia na sua família. Chamava José, o filho preferido, e dizia: filho, me conta tudo o que seus irmãos fizerem de errado. É engraçado, porque Jacó podia ter dado uma outra ordem: filho, me conta tudo de certo que teus irmãos fizerem. Eu queria elogiá-los, eu queria reconhecer os seus valores. Esse é o equilíbrio que eu tento no meu lar fazer o tempo todo. Como tenho 3 filhos, essa sempre foi a minha grande preocupação, depois de ter aconselhado tantos que sofreram com o preferencialismo, de não tornar um dos meus 3 filhos o meu favorito. Então em casa tudo é equilibrado, se não pode para um, não pode para ninguém. Se pode para um, tem que também poder para todos. E essa é uma tônica de igualdade. E a gente nunca ouviu fofoca do outro. Às vezes um vinha: pai, eu quero te contar. O que você vai contar? Eu quero te contar. Não quero ouvir. Eu não quero ouvir, filho. É coisa boa? A gente pergunta. Não, não é coisa boa, hein? Então deixa. Porque Deus vai se encarregar de fazer chegar até nós. Porque você provoca exatamente essa coisa da eleição de um X9. E aí, você pega e se torna um juiz das causas erradas. Mas será que alguém não faz coisas boas? Será que os 10 irmãos de José não também faziam coisas boas? Não cuidavam corretamente do rebanho? Não salvavam uma ovelha que havia se perdido? Será que essa informação era levada por José até seu pai Jacó? Olha, pai, hoje o senhor tem que saber. Um leão saiu do campo e os 10 foram para cima e protegeram todo o rebanho. Duvido, o pai já sabia
as coisas erradas. O preferencialismo faz isso. O favoritismo faz isso. Elege alguém que vai trazer só discórdia para o meio da família. Só se concentra naquilo que o outro fez de errado. E isso aqui é muito válido, irmãos, porque nós, na igreja, nós também só nos preocupamos em apontar o dedo para aquilo que o outro fez errado. Na família Ibage, ao invés de nós também elogiarmos e reconhecermos o valor do outro, nós nos preparamos como X9 de Deus para denunciar aquilo que o outro fez de errado. Qual foi a última vez que você procurou e disse: pastor, eu queria reconhecer o valor de um irmão? Eu sou recebido nessa igreja lá pela Ministério de Recepção com muita gratidão, com muita alegria, com muita admiração. Mas a gente só tem olhos para as coisas que o outro faz de errado. E se os nossos olhos nesta manhã fossem abertos para reconhecermos aquilo que de bom o outro faz? Se nós pudéssemos agora colocar o nosso coração à disposição do Mestre para reconhecer os valores, reconhecer a honra, porque a quem honra, honra, diz as Escrituras. Ele não está falando apenas de Deus, ele está falando de você reconhecer o valor do outro. Não tem problema nenhum aplaudirmos ao Senhor por alguma coisa que o outro fez, não há problema algum, porque o Senhor nos ensinou isso. Mas a gente só tem olhos para o que o outro faz de errado. Nossos olhos parecem aguçados, parecem preparados apenas para ver o que o outro fez de errado. Então a gente tem um momento lá na minha família em que a gente reconhece o esforço um do outro, mesmo o menor. Lá em casa tem um problema sério, e deve ter na sua família também, de um filho que talvez se destaque mais na escola do que outro. A gente não pode de maneira alguma tirar a beleza de oferecer a quem tirou uma nota 10, de ser também reconhecido, mas sem menosprezar quem tirou 4, sem afundar na lama quem não está conseguindo desenvolver. O que a gente faz em casa é: quem tirou 10, vai ajudar quem está tirando 4, vai dar um suporte, vai orar, mas a gente celebra também. Porque todo esforço aos olhos de Deus, toda disposição para cumprir o seu querer, deveria ser reconhecida, deveria ser reconhecido. Eu tenho uma máxima desde que eu fui para o ministério pastoral há 22 anos atrás. Pelas igrejas por onde eu passar, eu vou reconhecer o valor dos pastores, independente da história de cada um deles. E fiz isso por onde eu passei, mas em uma igreja isso foi marcante, porque a igreja diz: pastor, nós não queremos que o senhor cite o nome dele. Eu disse: me perdoem, para mim importa obedecer a Deus do que a vocês, e eu farei isso. Eu reconhecerei publicamente. Ele vai voltar ao púlpito da igreja, ele vai ministrar, e nós vamos pedir perdão. Aquilo foi uma tragédia para aquela igreja. Eles não conseguiram. À noite, quando um dos líderes foi para casa depois de eu comunicar em uma reunião de liderança, ele disse: pastor, o senhor tem certeza que vai fazer isso? Claro que eu vou fazer. Não mudem os marcos, diz as Escrituras Sagradas. Não cubra aquilo que o Senhor já fez na história. E eu sempre entendo, e eu sempre percebo, e abram os seus olhos: todo aquele que quer apagar a história é porque ele quer aparecer. Vocês vão ver na próxima semana uma porção de quadros com uma porção de fotos da história dessa igreja. Porque eu não quero, e o ministério pastoral dessa igreja não quer, e a liderança dessa igreja não quer, que nós nos esqueçamos daqueles por quem Deus ministrou a nossa história. 30 anos só é possível porque houveram outros antes de mim, outros que serviram a essa comunidade. Por isso, é muito importante que nós tenhamos paz. Paz. E a paz no lar começa quando você não elege alguém para te trazer as notícias. Assim como Deus não espera que você fique orando para Ele, contando as coisas erradas que o outro faz, porque Ele conhece tudo. Ele sabe de todas as coisas. A intriga e o estímulo ao ódio não é um padrão do caráter de Deus. Por isso ele diz: bem-aventurados os pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores, os que promovem a paz. Eu sou do tempo que começava uma briga na escola e a gente briga. Lembra disso? A gente queria ver sangue. Eu não, eu era o que entrava no meio. Perdi 2 dentes.
Eu tenho 2 dentes que são prótese por causa disso. De me meter na briga dos outros para poder apartar. Chegava com um dente quebrado em casa, meu pai, o que aconteceu? Fui tentar apartar uma briga, pai. A gente tem que ser pacificador. Pense nisso agora. Deus está trazendo agora luz ao seu coração. Você vai para a internet com uma porção de armas em punho. A gente se perdeu nessa coisa do partido político. O ex-presidente vai sepultar um neto e a gente acredita que isso é louvável. A humanidade se perdeu. Os brasileiros estão perdidos. Uma criança morreu de meningite, neto de um ex-presidente. E a gente vibra com isso. Considerei essa semana e a próxima eu vou tomar essa decisão de me afastar, porque não me tem feito muito bem. Não sei se você é um desses, mas seja um pacificador. Seja um pacificador. Segundo, Deus não tem favoritos porque o seu amor não é seletivo. No dia que um pastor nessa comunidade for mais querido do que um membro da igreja, nós nos perdemos. No dia que houver um lugar de honra maior para o pastor do que para o irmão que serve, para o Christian, que é o nosso zelador, nós nos perdemos. Alguém me procurou depois do almoço de domingo e disse: pastor, eu fiquei admirado com os 3 pastores pegando fila para comerem como todo mundo. Eu disse: que pena que a sua admiração é tão pequena. Como nós pastores não pegaríamos a fila como todo mundo? Não pagaríamos pelo almoço como todo mundo? Isso não é anormal, irmãos, isso é normal. Consegue entender isso? A gente é seletivo. Fulano merece um destaque maior do que outro. Não, Deus não tem filhos prediletos. Deus não tem, de maneira alguma, um dom que é mais importante que o outro, porque lá em 1 Coríntios 13 disse que o dom maior é o amor, onde cabem todos. Tiago vai dizer: vocês erram, porque entra um homem simples e vocês colocam no último banco, entra um homem rico e vocês o colocam no primeiro lugar. Tiago advertiu a igreja, de que a igreja estava fazendo acepção de pessoas. Deus não é seletivo. E aí Jacó olha para os seus 10 irmãos e se apaixona pelo filho da terceira idade, filho com Raquel. É verdade que na história é a mulher com quem ele mais amava. E alguém me perguntou outro dia: pastor, eu vejo o tempo todo esse negócio de Davi tendo várias mulheres, Abraão tendo Agar como concubina. Como é que é esse negócio aos olhos de Deus? Deus nunca aprovou a poligamia. Deus nunca aprovou a bigamia. Pode ver que todas as vezes que o homem tem mais do que uma única mulher, como Adão e Eva, uma Eva criada para um Adão, todas as vezes você tem problemas familiares. Deus nunca desejou, você não tem uma ordem divina para um homem ter mais do que a sua própria esposa. Mas se teve, agora então, cumpra com responsabilidade. E aí ele olha para os seus 10 filhos, com Bila e Zilpa, e diz: não, eu vou amar o filho com Raquel. Isso é seleção. Errou feio o pai da fé. Agora presta atenção, não desmereça esse homem, porque quando se refere ao Deus dos antigos, lá no Antigo Testamento se refere ao Deus de Abraão, de Isaac e porque Deus é assim. Nosso Deus é cheio de mistério. Nosso Deus, ele acata o seu amor por um homem que errou, como Abraão, como Noé, que bebeu e se embriagou, como Ló, como Gideão, como Davi, o homem segundo o seu coração, como Pedro que o negou. Ele ama a sua vida. Mas Jacó errou feio. Ele foi seletivo e se esqueceu que Jeová, Ele ama o mundo inteiro. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra.
Deus não tem uma predileção por uma nação, Ele não tem uma predileção pelo povo, Ele queria uma nação, para que essa nação o revelasse ao mundo, era só para isso. Deus não escolheu Israel, para que só Israel pudesse receber suas revelações. Deus disse: eu me revelo a vocês, filhos, e vocês contem de mim ao mundo, porque eu amo o mundo inteiro. A cruz ensanguentada do Calvário, ela foi aberta para toda a humanidade, não para um povo específico. Parem de orgulhosamente e com prepotência se elevarem acima dos outros, porque Cristo não fazia isso. Chegaram os discípulos e disseram: mestre, tem gente expulsando em teu nome e a gente vai dar uma coça neles. Jesus, vocês estão loucos, vocês estão loucos, quem não é contra nós é por nós. Jesus tinha uma maneira toda especial de dizer: quem vocês pensam que vocês é? Jesus, essas crianças estão incomodando, quem vocês pensam que é? Bartimeu queria chegar até a presença dele, quem vocês pensam que é para impedir alguém de chegar à minha presença? Se acham melhores do que outros? Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, você se acha melhor que alguém? O menor é o maior, o último é o primeiro. Senhor Jesus estava ensinando sobre não sermos seletivos. Não ame mais um filho do que a sua filha. Não ame sua filha mais do que seu filho. Ame todos igualmente. Imite o mestre. Por último, eu fico imaginando o ódio que atingiu a casa desse homem. Como era a hora do almoço. Fico imaginando os 11 jogando PlayStation. Que loucura que devia ser isso. Jogando futebol. Eles não viam a hora de José pegar a bola, para dar uma entrada nele daquele jeito. E aí é especial demais o que vai acontecer. Porque essa coisa de estabelecer a paz como um caráter de Deus, essa coisa de amar todos igualmente, nos leva à verdade mais surpreendente, de que às vezes o favoritismo nos torna orgulhosos. Quando José recebe 2 sonhos, com quantos aqui Deus já falou por meio de sonhos? Com quantos? Pode levantar a mão. Comigo também. Deus já falou para mim por meio de um sonho. Não é sempre. Às vezes eu como demais à noite, e aí acontece isso, né? Você fica com a cabeça até com sonambulismo. Mas tem momentos na minha vida que aquele sonho fez todo sentido para mim. E é aqui que entra uma esfera particular da revelação. Às vezes Deus está falando com você, e o teu sonho vai te exaltar diante dos outros. Alguns teólogos acreditam, eu fiz uma pesquisa, de que era necessário que José contasse, porque mais tarde no Egito eles se lembrariam: não faz muito sentido para mim, embora Jacó no texto bíblico esteja fazendo considerações sobre o significado dos sonhos de José, mas me parece que Deus estava falando com ele, que quando estivesse na prisão no Egito, ele se lembrasse que Deus havia feito uma promessa, e ele cumpriria, elevando-o ao primeiro no comando, ao segundo no comando de toda a potência mundial de sua época. Me parece que ele usou esse argumento para se valer de que era melhor do que os outros. Olha, deixa eu contar para vocês um sonho. O sonho era para ele, o sonho não era para a família, o sonho era para José. Tem coisas que Deus fala para você, que se contar te engrandecem. Lembra, importa que ele cresça. O que Deus deu a você, deu para você. Guarde no coração. Maria recebeu a revelação do anjo, e diz o texto bíblico que ela guardou no coração as palavras de Gabriel, de que traria o Redentor da humanidade. Tem coisas que Deus dá a você, guarde no seu coração, porque se você conta, você se eleva e recebe toda a glória. Guarde no seu coração. Me parece que José, ao invés de guardar no coração, ele diz: eu preciso contar para vocês que o meu feixe ficava em pé, o de vocês se curvavam. Vocês que me odeiam, aguenta essa aí agora. O Jeová Jirê, ele me deu um sonho que diz que eu vou ser maior que vocês. Quantas vezes a gente não faz isso? Por isso que na IBAGE nós respeitamos demais a autoridade desse livro sobre as profecias. Esse é o livro
que nós temos sobre toda e qualquer visão. É desse livro que parte a verdade, porque às vezes Deus comunica algo que é muito particular, mas por esse livro Ele fala a todo homem, a toda mulher. Esse livro está sobre toda a visão particular, sobre toda a profecia particular, porque os 66 livros contêm tudo o que nós precisamos para nos relacionarmos com Deus de forma aprovada. Cuidado, porque a humildade é uma virtude inegociável para Deus. Humilhar-se debaixo da sua potente mão, para que em tempo oportuno nós sejamos exaltados. O que Deus dá a cada um de nós não é para nos tornar maiores nem melhores que o outro. É porque Deus nos comunicou algo muito particular. E se contarmos, recebemos toda a glória devida. Sabe aquela menina da história que eu contei para vocês da lata de leite moça? Ela cresceu, teve 2 filhas. E ela foi tão perdoada por Deus, pelo ódio que manteve no coração, quanto se livrou daquilo que fazia mal. Não faz muito tempo, acho que 10 meses eu estive com ela. E ela me contou essas histórias. E ela disse, sabe, pastor, hoje eu conto com muita gratidão da minha infância. Eu sobrevivi para não fazer o mesmo. E é aqui que entra uma chave dessa história que eu encerro. Às vezes, o desfavorecido vai também favorecer alguém. Você se lembra do pai de Jacó? Ele se chama Isaac. Você lembra que Isaac, ele é irmão de Ismael, filho de Abraão? Isaac foi preferido e o irmão dele, Ismael, foi rejeitado. Isaac vai ter 2 filhos, Jacó e Esaú. Isaac vai preferir Esaú. Rebeca vai preferir Jacó. Jacó vai se casar e vai ter filhos. E ele prefere José e despreza os 10. Você precisa colocar um fim nisso. Porque o rejeitado também rejeita. Nós precisamos quebrar esse comportamento repetido. Eu particularmente, a equipe pastoral não crê em maldição hereditária. Mas nós cremos em comportamentos repetitivos. Porque a dor precisa ser transferida para outra geração. Nós precisamos parar com isso. Você foi desfavorecido e agora tem uma família, interrompe esse processo. Eu aprendi, Senhor, nessa manhã. Deixa o orgulho por ter sido salvo por Cristo. Deixa esse orgulho e se torna agora um instrumento nas mãos dele para amar todo aquele que ele faz cruzar o seu caminho. Nós vamos cantar a última canção para dizer isso a Deus. Senhor, obrigado por tua preciosa palavra. Nós amamos a tua vontade e queremos viver por ela. Vamos colocar em pé? Obrigado, Giovana. Obrigado, Marcos. A cruz chamou para perto de si todas as tribos, raças, línguas e nações. Somos todos amados pelo Pai, rejeitados talvez aqui na terra, mas amados diante do Pai igualmente. Deus olha para vocês agora em suas dificuldades e histórias e os ama da mesma maneira. Vamos dizer isso a Ele. Ele ama a sua vida. Lembra agora que Ele te ama. Encharque o seu coração agora dessa verdade. Oh Deus, me sonda. Conheces-me, mesmo quando falho. Saiba disso. Eu sei, me amas, estás presente a me cercar em todo tempo.
Tu és meu guia, meu protetor. Tua mão me firma. Ele ama todos nós, neste lugar, o menor ao maior. Eu sei que amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte, Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada o irá véu se me rasgou. separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. E quando tudo Naquele grande dia, se acabar, estarei seguro. só porque Ele nos ama a todos. Pois sei que amas. Eu sei. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte, Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. eu fiquei olhando ali, a Ana, agora vai ser a Rose. Ela vai explicar pra gente como é que é esse negócio, eu sei, me amas. Como é que é? Eu sei, me amas. Eu sei, me... Ó. Agora, como é que é? Eu sei, tia? É só apontar pra frente? Eu sei. Então vamos lá. Vai dizer, tá perto aí? Perto de alguém? Primeiro você vai aprender, você vai falar pra alguém. Vai lá. Eu sei... É, ti. Deus ama você. Pastor, já decorei. Então agora volta, vira pro lado aí agora. Tudo bem, puxa aí, vai. Vou falar, vira aí, vocês dois aí também. Também aí, ok? Todo mundo vai sair com essa verdade. Ele não só me ama, ele te ama também. Vamos lá. Ó, vamos lá, hein? Ó, eu sei, Deus ama você. Oh, glória a Deus. Assim é aplaudir em Libras. Olha que gostoso. Oh, maravilha. Bênção. Você vai mais leve hoje para casa? Porque Ele te ama para você amar. Ele não te ama para você se orgulhar. Fernando, vem aqui por favor. O pastor Fernando vai orar por nós e vai encerrar. Que Deus abençoe a todos e guarde a todos. Lembra do que Deus ministrou e entregou ao seu coração nessa manhã. Você não pode amar alguém mais do que o outro, mais do que a si mesmo. Tem que amar como se ama. Lembra disso. Deus vai ministrar no nosso coração. Agora receba a bênção e a oração final. Vamos orar. Amado bendito Deus, nós somos constrangidos, Senhor,
constrangidos. Quantas histórias nós conhecemos, quantas experiências nós mesmos já tivemos. Olhando para trás, ó Deus, a gente pode enxergar, Senhor, uma nuvem de poeira deixada por nós. Mas, ó Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor, todas as coisas foram deixadas para trás, ou como diz o apóstolo Paulo, deixando as coisas que para trás ficam. Prossigamos para o alvo da soberana vocação que nós temos em Jesus Cristo, nosso Senhor, autor e consumador da nossa fé, como diz o autor de Hebreus, que demonstrou a Deus um amor tão imenso, tão extraordinário, que nem homens nem anjos podem calcular o valor. Obrigado, Senhor, o sangue precioso de Jesus foi derramado sobre nós como demonstração da tua graça, do teu amor, da tua misericórdia. E nós, ó Deus, como povo do Senhor, queremos, ó Pai, dividir isso com outros. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a testemunhar da graça, da maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo. E que as pessoas ao nosso redor sejam, ó Deus, contagiadas por esse constrangimento. Constrangimento, ó Deus, que tem origem nesse amor que nos amou quando nós éramos inimigos do Senhor. Nós não amávamos o Senhor, nós éramos por natureza filhos da ira, mas o amor do Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus Pai Santo, ministrado pelo Espírito extraordinário Santo de Deus, invadiu o nosso ser. A tua lei foi escrita em nossa mente e em nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, a compartilhar essa verdade, essa boa nova de salvação, que o Senhor, por meio do teu Filho, e agora, ó Deus, ministra através da tua igreja, tem se espalhado pelos 4 cantos da terra. Que nós, ó Deus, debaixo dessa graça, desse amor e dessa unção maravilhosa do teu Espírito, sejamos testemunhas do Senhor, hoje, amanhã e por todo sempre. E a igreja diz, amém. Louvado seja o Senhor. Bom domingo para você, Deus os abençoe.